pessoal, tudo bem? Eu tô aqui hoje para compartilhar com vocês e para convidar vocês para participarem de um projeto muito especial. É um projeto que já faz algum tempo que eu tô planejando, né? Que eu tô aí remoendo, aparando as arestas para fazer algo que seja para além da leitura. Então esse projeto se chama Luz, Câmera, Redação. E é um projeto, então, que eu vou trabalhar livros, né? Vou ler com vocês livros que nos ajudem a escrever boas redações. Então, como é que vai funcionar esse projeto? Pra gente entender... Eu tô sarando de uma gripona, viu, gente? Ó, o negócio foi complicado. Mas vamos lá. Como é que vai funcionar esse projeto? A gente vai ter aí uma lista. Eu escolhi 6 grandes obras que são de fácil acesso e de fácil leitura e que tem uma possibilidade gigantesca de discussão, né? Então eu tenho muitos temas sendo trabalhados em uma única obra. Essas 6 obras têm essa mesma característica, o que facilita a vida do estudante, né? Porque você tá ali cheio de matéria, né? Você tá no cursinho que é aquela loucura e ainda vai ler milhões de coisas, é praticamente impossível. Mas, como eu sempre digo, é uma leitura mínima, né? Um encaixe aí de 2 horas por semana. É possível sim, tá? Então, pensando nisso, eu fiz essa lista para facilitar a vida de vocês. E aí, então, a gente vai ler isto ao longo do ano e todos os meses eu volto aqui para deixar uma resenha, para ajudar, né? Então, se você teve dúvida, se você ficou com alguma coisa aí, de repente não tão bem entendida, a gente vai ter o vídeo para desenvolver essas questões aí todas, né? O vídeo vai ser bem detalhado, vai ter todas as informações que vão te ajudar a construir, então, bons argumentos, né? Pra gente ter também aqui repertórios que sejam legitimados, repertórios que se tornem produtivos e que realmente te ajudem. E o principal, gente, que eu sempre falo, que não sejam repertórios genéricos. Sabe aquele negócio do repertório coringa? Que, olha, gente, tenho pavor, os alunos não sabem, eu tenho uma raiva desse repertório, porque é aquele repertório que fala de tudo e ao mesmo tempo não fala de nada. Então, não adianta, né? Vamos, então, com coisas que realmente tenham sentido, tenham nexo, que realmente vão te ajudar a argumentar direito e garantir a boa nota e a sua vaga na universidade. Beleza? Eu fiz uma cola, eu fiz uma cola pra eu não me atrapalhar, né, gente? Então vamos lá, ó. Nós vamos começar a primeira resenha no final do mês de abril, este mês agora, né? Então vocês não tem muitos dias aí, mas o livro é super tranquilo, dá pra ler bem rapidão. Então a gente vai começar no final do mês de abril com um dos livros que não pode faltar na sua lista da vida, que é O Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. É da Carolina Maria, né, gente? E é um livro aí que já foi falado muito, né? Que já esteve no hype, ele praticamente nunca sai, né? Eu sempre vejo muitas pessoas comentando sobre ele, então esse será o nosso primeiro, tá, gente? A primeira obra sobre a qual nós vamos falar. Uma obra brasileira que traz uma perspectiva de um lugar que a gente tanto fala, mas que a gente pouco conhece, que é então uma favela, né? Uma favela que já foi extinta, mas que aí na década de 50, 60, 70, mais ou menos, foi muito grande, recebeu muitas pessoas, e aqui a gente tem então o registro de uma dessas moradoras. Tá bom, gente? Então, pro mês de abril, lá na última semana, no último domingo, a gente vai ter então a resenha de Quarto de Despejo e todas as possibilidades que ele traz. Na sequência, só para conferir, em maio, a gente vai falar de 1984. Não poderia ficar de fora, né, gente? Seria irresponsabilidade deixar esta grande obra de fora, porque não só como uma leitura para o vestibular, mas também como uma leitura para você como pessoa, né? Como indivíduo, para você de repente sair um pouco, estourar a sua bolha e sair desse lugar tão de repente de senso comum da sua própria vida, né? Então, como vocês podem ver, esse livro aqui eu já li, eu já fiz
Eu fiz 2 leituras, na verdade, desse livro. Ele é um pouquinho longo, mas ele não é um livro difícil, tá? Então vocês podem ver que tem muitas marcações, eu rabisquei muito, porque é um livro que precisa, que demanda reflexão. E aí a gente não pode esquecer, né? Que rabiscar o livro, anotar no livro, é dialogar com o próprio livro. Então a leitura precisa ser um diálogo. Por isso que eu faço toda essa rabisqueiraiada aí, toda essa marcação, porque depois eu sei exatamente onde eu quero encontrar as partes, o que eu quero refletir. Enfim, eu também já dei aula sobre esse livro e aí mais do que nunca a gente precisa estar muito bem referenciado, tá? Então essa aqui será a nossa leitura do mês de abril, do mês de maio, tá, gente? Do mês de maio, vai confundir igual eu não. Depois, no mês de junho, a gente vai ler um livro que é um livro reportagem, tá? Ele é da Eliane Brum, certo? É um livro premiado, ganhou o Jabuti em 2007 e se chama A Vida que Ninguém Vê. Não é literatura, mas não importa, tá, gente? É uma ótima... na verdade é um compilado de pequenas narrativas, de pequenas histórias de pessoas que foram ouvidas pela Eliane. Então ela olhou para essas pessoas que ninguém vê, que são invisíveis, e ouviu essas pessoas, né? Essas pessoas contaram variadas histórias com diferentes temáticas e ela registrou tudo aqui nesse livro, então, que é genial, tá, gente? É um livro, assim, que mexe bastante com a gente, que traz muitas possibilidades de reflexão também. Então aqui, nossa leiturinha do mês de junho. Tá? No mês de julho voltamos então para a literatura, né? Esse que eu tô lendo ainda, gente, tá aqui até marcado. Vamos ler Admirável Mundo Novo. Esta é uma obra, também é uma distopia, né, como 1984. É uma obra bastante pesada, assim, no sentido de deixar a gente meio tipo, opa, calma aí, que é isso, né? O que tá sendo proposto aqui? Que loucura que é essa? É um livro bem interessante também, que demanda um pouquinho de atenção. Ó, eu tô lendo, comecei algumas páginas aqui e eu já marquei muita coisa, fiz muitas reflexões, então eu vou estudar muito sobre ele, tá, gente? Então, pro mês de julho, essa é a nossa leitura, tá? Vai ser aí Admirável Mundo Novo, um livro muito importante também. No mês de agosto, nós vamos ler um livro de não ficção, né? É um livro do Mário Vargas Llosa, que é A Civilização do Espetáculo. Neste livro, o Mário vai fazer uma série de reflexões sobre a cultura, né? E sobre como esse nosso mundo olha para determinadas coisas, né? Como realmente a gente está propenso a ser chamado a atenção aí, a observar os espetáculos, né? E o que seria essa coisa do espetáculo, essa ideia daquilo que nos chama a atenção e nos tira, principalmente, a atenção de coisas importantes, né? Então a gente vai fazer essa leitura aqui no mês de agosto, tá, gente? Uma leitura que demanda bastante atenção também. Interessante que tem um subtítulo, né, que diz assim, ó, uma radiografia do nosso tempo e da nossa cultura. Então ele vai trazer uma leitura desse nosso olhar, né, contemporâneo aí para algumas coisas da cultura. É bem interessante esse livro também, tá, gente? Então, para o mês de agosto, Mário Vargas Llosa com A Civilização do Espetáculo. Nós vamos terminar o nosso projeto em setembro. No mês de setembro, a gente vai ler um livro de um estudioso brasileiro que eu não tenho aqui ainda, mas ele se chama O Cidadão de Papel, tá? A gente vai fazer então essa leitura que vai trabalhar aí sobre a civilização, né? Sobre o Brasil e sobre os direitos que nós não conseguimos usufruir, aqueles direitos que são garantidos na Constituição, que estão em forma de lei, mas que na prática, por motivos variados, a gente não consegue usufruir, né? A gente não consegue ter a gente não consegue de forma plena ter esse direito, tá? Então essa é, gente, nosso pequeno arcabouço de leitura, né? Nossas coisitas aí para nos ajudar, para nos desenvolver enquanto ser humano. Cabeça que não pensa, não escreve, meus amigos. Cabeça que não pensa, paralisa diante das 30 linhas, tá? Cabeça que não pensa, não argumenta. E como é que a gente vai pensar se a gente, de repente, nunca foi colocado em contato com grandes ideias, né?
Como? Não tem como. Você não vai do nada acordar e sair por aí tendo opiniões, tendo argumentos, tendo ideias sobre questões sociais, sobre qualquer questão, na verdade, se você não tiver um bom embasamento, um bom conhecimento de mundo. E como é que a gente conhece o mundo? De várias formas. Primeiro vivendo, mas não adianta viver por aí, ó, assim, né, perdidaço. Não, você tem que estar concentrado, você tem que estar atento, né? E lendo. Lendo é uma boa medida, tá, gente? É uma ótima medida. Então eu vou te ajudar com essas 6 indicações. Essas 6 obras serão aí imprescindíveis para o nosso desenvolvimento a partir de agora. Depois dessas 6 leituras, você não vai ser a mesma pessoa, eu tenho certeza. Bom, além disso, eu vou fazer também, então essa aqui é a parte 1 do nosso projeto, né? Mais difícil, um pouco mais rebuscado, exige mais algumas outras habilidades aí de concentração, né? Tão difíceis para nossa geração aí dos 15 segundos do story, mas nós vamos fazer uma parte 2 do projeto Luz, Câmera, Redação, que vai ser resenha de filmes. Sim, vou indicar filmes que vão também te ajudar a pensar, a problematizar e a organizar os seus argumentos. Então serão 6 livros e 6 filmes até o mês de setembro. De mentira, gente. Isso, mês de setembro. Já para praticamente um mês antes do Enem, porque a gente precisa também, né, ter aí um momento de descanso, e você vai usar o último mês somente para revisar as questões em relação à redação. Então não percam a parte 2 desse projeto, que lá eu vou desvendar os filmes escolhidos para essa nossa jornada. Então sejam muito bem-vindos a esse projeto. Eu espero todos vocês por aqui nos comentários, nas curtidas. Os meus alunos terão 2 vezes, né? Terão a nossa resenha, o nosso estudo aqui, mas eu também farei isso em sala de aula para ajudá-los de forma ainda mais direcionada e concreta. Beleza, gente? Então esse é o nosso vídeo dessa semana. Eu espero que esse projeto mude sua vida de verdade e que você conquiste todos os seus sonhos acadêmicos, beleza? Uma ótima semana, gente, ó. Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!